Olá pessoal, então nós vamos desenvolver aí a atividade da página 64 e 65. Então vamos lá. Primeiro eu vou iniciar falando aí do mapa do século XVI, que já conversamos no primeiro bimestre, mas eu vou retomar a partir do século XVI. Então eu tenho aqui o território brasileiro e com esses itens econômicos aqui, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar e pecuária. O pau-brasil é possível a gente ver que está pegando toda a costa do território brasileiro, aonde que corresponde aí a nossa Mata Atlântica. A cana-de-açúcar, que está em ilha, ó, logo é possível a gente falar que essa economia está em arquipélago. Mas como foi trabalhado, economia e arquipélago, elas não estão interligadas, logo dificulta o desenvolvimento do espaço geográfico. No século XVII, ainda essa economia permanece em arquipélago, né? Não estando interligada uma com a outra, né? Aí tem N motivos que nós podemos falar, falta de estrada, né? Falta de um projeto realmente para o desenvolvimento do território. E com esses itens que dificulta o desenvolvimento econômico, logo o espaço que vai se desenvolver ainda é próximo ao oceano. E não podemos esquecer que essa economia que está sendo desenvolvida no território é uma economia de exportação. É uma economia totalmente voltada a suprir as necessidades de Portugal. Então, logo, as pessoas aqui não estão totalmente interligadas em querer desenvolver um território realmente próspero, né? Porque até mesmo grande parte da população nesse momento nem é considerado cidadão, né? Então a gente tem N motivos aí para fazer com que esse território não avance. Então, próximo ao oceano será onde estará mais aí desenvolvido e o interior totalmente desprovido desse desenvolvimento. No século XVIII tem um aumento desses itens econômicos, porém ainda está em arquipélago, né? Essas economias não estão interligadas e próximo ao litoral ainda tem um grande desenvolvimento. Então, quando eu pego do século XVI para o século XVIII, ainda nós estamos vivendo um meio natural, né? Todos os itens que está sendo aí comercializado é totalmente voltado à natureza. Portanto, temos aí um espaço geográfico natural. A natureza interfere nesses produtos que estão sendo comercializados. Século XIX, né, a gente aumenta essa relação comercial, porém está ainda em arquipélago, mas a região sudeste aqui já começa a estar mais interligada, né? Essas economias já estão mais interligadas. Temos aqui o café, que vai ser aí o principal item de exportação nesse período, que vai ser o suporte para o desenvolvimento industrial da região sudeste, em especial São Paulo, que nós iremos falar agora. Então, temos aqui esse mapa, né? Temos aqui São Paulo, como nós vimos no mapa anterior, onde predominava a economia do café, é onde também vai se industrializar mais, né? Porque o café conseguiu dar uma infraestrutura para, no século XX, principalmente na era Vargas, levar o desenvolvimento para esse estado, como também foi possível levar para o Rio de Janeiro.
Então, quando a gente pega a região sudeste, né, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, são estados que desenvolveram muito nesse segmento industrial. Como também não podemos esquecer essa região sul aqui, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mas percebe que está naquela zona de influência, está na zona de influência daqueles mapas anteriores que eu vim citando. E parte do interior ainda não tem tanto processo industrial, né? O interior do país não tem tanto. Então, esse desenvolvimento industrial não foi de uma forma homogênea, né? Próximo àquela zona de influência que eu estava falando dos mapas anteriores, corresponde a onde teve um desenvolvimento industrial maior, né? E o que seria essa industrialização? A industrialização corresponde à influência desse processo de mecanização na transformação da matéria-prima, e essa transformação vai influenciar diretamente no PIB, né? Por exemplo, se eu tenho uma indústria que está transformando minério de ferro em chapa de aço, e essa chapa de aço está virando mesa, logo vai ter uma interferência no PIB, porque está contribuindo nos tributos, está contribuindo nas vendas, então vai interferir no PIB. Então, em 1947, a interferência da indústria no PIB era de 11,9. Se eu pego aqui aqui em 47 nós temos aí Gaspar Dutra, né? Se eu pego aqui, ó, período Juscelino Kubitschek, nós tivemos um aumento de 11 para 13. Portanto, aqui nós tivemos um processo de industrialização, né? A industrialização ficou aí maior, né? Quando eu pego de 47 para 56, aumentou essa industrialização. Portanto, teve uma interferência direta no PIB. E se a gente vai até 61, aumentou mais ainda, logo ficamos mais industrializados. Aí se eu pego esse período aqui, ó, que corresponde ao período militar, como nós estudamos na aula passada, que corresponde aí ao período do milagre brasileiro, nós tivemos também uma industrialização significativa, saímos de 16 para 19, né? Então essa industrialização, ela tende a melhorar as condições de vida das pessoas. Pelo menos foi assim que aconteceu nos países desenvolvidos do continente europeu, né? Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, foi assim que aconteceu no Japão. Então, quanto mais esses países se industrializaram, eles conseguiram levar melhores condições para a população. Só que isso aconteceu no Brasil, mas não de uma forma significativa para todos aqueles que compõem aqui o território. Se eu pego aqui, ó, de 79 a 85, né, tivemos ainda um período significativo de industrialização, né, mas se a gente pega o cenário brasileiro nessa época, temos aí uma inflação estável, porém alta, né? E temos também aumentos, em alguns momentos, da desigualdade social. Então essa industrialização, que deveria ser um meio de mudança do território, mudou, mas não de uma forma significativa, né? E daqui para cá, ó, nós temos um processo de desindustrialização. Portanto, então nós tivemos uma industrialização rápida, né? O período foi pequeno de industrialização, porque até o finalzinho do século XIX, o meio era natural, né? Tudo que a gente comercializava e vendia para o exterior era produto primário. Então, quando a gente procura desenvolver esse meio industrial, acaba sendo curto,
né, não consegue levar essa riqueza para todos, porque a ideia da industrialização é enriquecer o povo, porque esse povo, quando ele enriquece, ele consegue consumir o terciário, né, que é os serviços, né, coisa que não foi tão significativa aqui. Então, daqui para cá, a gente tem a desindustrialização, que é o que? A queda da indústria interferindo no PIB. Então, ó, 21, pulo para 17, 16, 16, 13, 10. Né? Então, essas indústrias já não estão mais tão presentes na nossa vida. Né? Então, o papel da indústria aqui está se tornando aí já um pouco não tão presente. Então aqui a gente vê como que essa indústria interferiu na renda por pessoa, né? Ó, 1.6, 2.9, o melhor momento foi esse daqui, né? Que a gente conseguiu ter um pouco mais de acesso ao que a indústria estava produzindo. Agora daqui para cá, com a desindustrialização que eu havia dito no slide anterior, fica claro que está tendo aí um aumento da pobreza. Então a nossa população está cada vez mais se empobrecendo. Por quê? Porque não está tendo acesso a essa industrialização mais, porque aconteceu de uma forma precoce. Hoje nós estamos vivendo uma desindustrialização, logo a renda, né, não está sendo tão significativa, e aqueles também que não estão tendo acesso nem a essa renda que não é tão significativa, logo entra aí à margem da miséria, da pobreza. Então essa atividade eu vou deixar para o próximo vídeo e eu vou esclarecer melhor isso daí. Valeu, pessoal, até mais e vamos aí, na luta. Não podemos parar, né?